Olá, vocês estão me ouvindo? Nós vamos começar a nossa live de hoje. Eu sou a Valesca. Se vocês estiverem me ouvindo, façam um comentário para que eu possa entender se vocês estão me ouvindo. A Adriana já deu um ok. Tá funcionando sim. Legal, muito bom. Que ótimo. Ai, legal. Tô vendo aqui a Carla entrando. Amiga querida também aí de São Paulo, de São Bernardo. Muito bom. Boa noite, gente. Então nós vamos começar qualquer interação, qualquer assunto relacionado à vida espiritual, qualquer tema, na verdade. Esse é o nosso tema, né? A vida espiritual dos nossos filhos. Então, qualquer pergunta a respeito desse tema, vocês podem escrever aqui. A gente vai estar podendo falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante e, ao mesmo tempo, muitas vezes pouco falado, não é? Como mãe, né? Então, eu sou mãe da Luísa, que tem 11 anos. Sou mãe do Miguel. O Miguel tem 6, vai fazer 7 anos agora em setembro. E a gente, como mãe, né, mulheres de Deus, mulheres cristãs, uma família cristã, nós conversamos sobre tantas coisas e muitas vezes a questão espiritual dos nossos filhos, ela acaba ficando em segundo plano. Então, muitas vezes nós nos preocupamos com a escola, com a educação secular, com os cursos que eles podem fazer de inglês, os esportes, e nós muitas vezes não sabemos ou não estamos atentas e quais são as ferramentas, quais são as formas que nós podemos instruir os nossos filhos, né? Prepará-los não só para a vida nesse mundo, mas também para a vida vindoura, para a vida celestial com Cristo, para que eles desenvolvam mesmo essa vida espiritual com Deus. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês Deuteronômio, capítulo 6, no verso 6 e 7, para que a gente pudesse, então, começar realmente essa breve reflexão com um versículo que realmente é forte ao meu coração e que sempre me traz à memória, e eu me direciono realmente a estar mais diligente com o cuidado realmente, com o educar espiritual na vida dos meus filhos. Deuteronômio 6, capítulo 6, 6 e 7, diz assim: Deus deu, né, as leis, ali os mandamentos a Moisés e a todo o povo. E olha que tremendo que a palavra nos ensina. Diz assim, que todas estas palavras, ou seja, os mandamentos, que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha que tremendo. Então, a orientação, na verdade, né, do Senhor para os seus servos, para Moisés, para todo o povo de Israel e para nós hoje, cristãos também, servos do Senhor, servos de Cristo, é essa base, que em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, nós possamos compartilhar com os nossos filhos a respeito dessa palavra, da palavra do Senhor. Então, muitas vezes a gente acaba, né, delegando para a igreja, delegando para o culto infantil, para as professoras da escola dominical, né, apenas a elas essa função. E olha que tremendo, a palavra diz que essa é a função dos pais. Né? Então eu quero partir desse princípio, que é papel dos pais, primeiramente, inicialmente dos pais, da família, educar os seus filhos na vida, na área espiritual deles. É assim que Deus nos instruiu, amém? Então a palavra diz exatamente isso. E em todo o tempo, em qualquer circunstância, não apenas nos cultos, não apenas na igreja, mas em casa, andando pelo caminho, fazendo qualquer coisa do dia a dia, na nossa rotina, que é a melhor oportunidade que nós temos de estar realmente compartilhando com os nossos filhos
durante as vivências que nós temos diariamente na nossa rotina, né? Resgatando os princípios da palavra. Isso é maravilhoso, isso é precioso e nós precisamos valorizar e nos empenhar. A palavra diz com persistência. Persistência, nós devemos compartilhar os princípios da palavra no dia a dia com os nossos filhos em casa. Por isso, Dil, muita gente aí, tem a minha mãe, que benção, muito bom. O pessoal tá assistindo, a Carla Mello também, um abraço para todos. Então, meus queridos que estão aí, né, nos ouvindo nesse momento, eu gostaria de destacar dois papéis importantes. O primeiro papel que nós vamos falar na educação, no desenvolver da vida espiritual dos nossos filhos, o primeiro papel depende dos pais, não é? Não é os pais que nutrem os filhos, que dão suporte para os filhos fisicamente e emocionalmente? Nós somos responsáveis por eles, por nutrir, por alimentar, por educá-los, por prepará-los para o mundo, né? Então, nós também somos responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. Provérbios 22:6, uma palavra também bem conhecida dos pais, das famílias, não é mesmo? Provérbios 22:6. A Juliana, uma amiga de longa data, muito bom, Ju, te ver aí também, mãe de 2 filhas lindas. Que Deus abençoe sua vida, viu? Olha que tremendo. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. E olha o que a palavra nos diz. Ensina no caminho. Não é ensina o caminho, como alguém que aponta um caminho. Mas ensina no caminho. Isso mostra, isso reforça o que a gente leu agora há pouco aqui em Deuteronômio. A importância de estar nesse caminho com os nossos filhos. Né? Aquele ditado de que diz, né? Faz o que eu falo, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não funciona com as crianças, não funciona com os filhos, não funciona na educação. Independente do que quer ser ensinado, do que quer ser transmitido, deve ser transmitido pelo exemplo, pela prática, né? A nossa palavra, o nosso discurso, ele deve ser coerente com as nossas atitudes, com a nossa prática. E os nossos filhos vão desde pequeninos já observando isso e aprendendo a se relacionar com Deus. Entendendo que eles têm uma vida espiritual, que eles são corpo, alma e espírito. Que o corpo a mamãe vai alimentar com leite, com a comida, que a alma vai ser alimentada com as emoções, com carinho, com respeito, vai ser desenvolvido autoconfiança, vai ser desenvolvido tantas coisas necessárias para que eles cresçam com saúde física e saúde emocional. Assim como a saúde espiritual dos nossos filhos precisa ser nutrida. E desde o início nós vamos então compartilhando com eles, da forma que Deus tem se revelado a nós, através da palavra. Por isso que quando nós temos essa comunhão com Cristo, com a palavra de Deus, se torna mais fácil, né, o contato das crianças, o contato dos filhos também com a palavra de Deus. E também traz, então, mais uma vez, a nossa responsabilidade de sermos exemplos. Realmente, nós precisamos ser exemplos para eles. De uma vida com Deus, de temor a Deus, de compromisso com Deus e com as coisas de Deus. E há filhos, é muito interessante isso, há filhos que vão para a igreja porque os pais os obrigam, né? Eu conheci muitas pessoas, eu me converti, minha mãe me levou para a igreja, eu ainda era bem pequena, né, por volta dos meus 4, 5 anos, mas realmente a partir dos 11, 12 anos que eu entendia, né, mesmo o que acontecia no culto, e eu realmente gostava e queria estar com ela na igreja. Mas o que acontece? Muitos pais, e eu conheço vários, eu acredito que vocês também, que tem já uma caminhada aí de vida cristã, conhecem muitas pessoas, muitos filhos que foram obrigados por seus pais a irem para a igreja e que depois que cresceram, que se tornaram jovens, maiores de idade, simplesmente abandonaram a igreja, abandonaram a fé, não apenas a igreja, o que é pior, não é mesmo? Abandonaram a palavra, abandonaram o amor
tão maravilhoso de Cristo, porque na verdade estavam envolvidos numa religiosidade, mas não de fato numa espiritualidade. Esse é o nosso desafio, não desenvolver nos nossos filhos padrões de religiosidade, ritos, práticas religiosas, de ir ao culto ao domingo, né? De fazer rituais, práticas, porque isso, infelizmente, queridos, não vai garantir a eles, não garante a nós a verdadeira espiritualidade que Jesus, né, propõe a todos, que é ter comunhão com Ele, ter comunhão com a palavra, independente, né, dessa questão mesmo religiosa. Então, muitas crianças foram levadas, jovens foram levados de maneira forçosa, de maneira, né, obrigados, sem desenvolver o amor. E o que é pior, né, viam os pais lá na igreja com uma atitude, com um comportamento, com uma forma de adorar a Deus, de louvar a Deus, mas quando estavam em casa, aquele louvor, aquela maneira de adorar a Deus, de cultuar a Deus na igreja, na comunidade cristã, não era coerente com a vida prática da família. E aqui é importante também a gente pensar que nós não somos perfeitos de fato. Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito, nós falhamos, mas os nossos filhos precisam também ver em nós reconhecimento das nossas falhas. E quando nós pecamos e quando nós falhamos, nós nos humilhamos e falamos: filho, me perdoa, eu pequei contra você, eu pequei contra Deus, né? Então, quando os filhos olham para os pais e veem que não são infalíveis, perfeitos, né? Não, eles sabem que são homens e mulheres que falham, mas que estão debaixo das mãos de Deus, que se humilham perante Deus, que se arrependem dos seus erros, que se arrependem dos seus pecados e retomam, né, a rota certa. E é nessa prática que eles também vão se identificando e reconhecendo que eles também vão errar, e quando errarem, eles podem sim recorrer à presença de Deus e serem perdoados. Então, é uma responsabilidade e também de coerência, né? Não pode ser diferente o que vive em casa e o que vive na igreja. E isso é o que realmente, infelizmente, tem tirado muitos jovens, muitas crianças da presença de Deus. A distorção, né? O que é contraditório. A família na igreja é uma coisa, mas em casa realmente não vive os princípios da palavra, não ama, não perdoa, né? Então vai ficar difícil mesmo a criança e o adolescente relacionar o que realmente vem de Deus, o que é a palavra de Deus, quando olhar para a vida que ele tem familiar, para a intimidade familiar. Uma questão importante, queridos, a verdadeira espiritualidade se inicia na vivência em casa. Quantos filhos observaram a integridade dos pais e a coerência entre o discurso deles sobre seguir os ensinamentos de Cristo e a prática cotidiana? Então, quando eles olham para os seus pais e veem coerência no seu discurso, na sua maneira de se relacionar com Deus. Uma questão importante também, quando eu parei para refletir sobre esse tema, é sobre a questão de orar e ler a Bíblia. Quem tem filhos menores, né, aí na faixa os pequeninos, né, a educação infantil, os pequenos, a gente tem aquela disposição muitas vezes de, na hora de ir dormir, contar histórias bíblicas, fazer a oração, porque já é também uma prática também para acalmar a criança. Então já entra toda uma pedagogia aí de acalmar o filho, propor para dormir e já fazer também um momento de devocional, de ler as histórias bíblicas. Isso é sensacional. O problema é que muitas vezes o que acontece? Os nossos filhos começam a crescer, né, pré-adolescentes, adolescentes, e a gente deixa de ter essa prática de ler a palavra, de conversar sobre a palavra, de compartilhar a palavra e de dialogar. E o que eu acho também interessante, correlacionar o que a palavra diz a respeito das nossas experiências diárias. Muitas vezes, quando meus filhos têm situações do dia a dia, uma amiga que não foi legal, que magoou na escola e a filha chega triste em casa e aí ela precisa perdoar. Então eu falo: filha, ela magoou você, mas o
que você acha? Você quer retribuir o mal com o mal ou você acha que você pode perdoar ela, dar mais uma oportunidade para ela? O que a palavra de Deus nos ensina? Resgatar esses momentos do dia a dia e trazer a palavra também. E também ler e também recorrer à palavra, né? Mesmo que eles vão crescendo, porque aí os filhos crescem, parece que a gente vai ficando mais intimidado, eles também começam a ter a rotina própria, vão pro quarto. Então muitas vezes a gente perde esses momentos de vem cá, filho. Vamos ler o que a palavra tem para hoje, para nós. Vamos ler a respeito de alguma história que realmente vai trazer, que tem a ver com o que a gente está vivendo agora, com o que a nossa família, ou com o que você está passando por isso. Vamos ver o que Deus tem para falar para nós sobre isso. Então, eu acho que é um despertar para nós, não apenas durante os primeiros anos da infância, de ler as histórias bíblicas, de falar sobre a Bíblia e de orar com os filhos, mas que isso seja por toda a vida, né? Que o Senhor nos dê graça. E queridos, aproveitando aqui, né, meu esposo também tá ali nos ouvindo, nos assistindo, eu me coloco aqui como serva do Senhor, como mãe que estou aprendendo constantemente, e tudo isso que eu tenho lido e agora aqui falando com vocês, eu sou a primeira a me dispor a, Senhor, me perdoe, eu tenho falhado, porque nós pais falhamos, e nós precisamos estar atentos e retomar o caminho, amém? Então, se tem algum pai e mamãe que está se identificando e pensando assim, nossa, eu preciso retomar algumas situações a respeito de como eu tenho educado os meus filhos, como eu tenho cuidado dos meus filhos na área espiritual, saiba que o Senhor, Ele tem nos despertado justamente porque nós podemos recomeçar. Mesmo que tenha passado algumas situações, alguns anos, nunca é tarde para a gente retomar o que é certo. Nunca é tarde para a gente retornar ao princípio. Então, quero te incentivar, assim como eu também estou aqui como aprendiz, amém? Não como expert no assunto, mas como alguém que quer fazer melhor cada vez mais esse papel tão extraordinário, tão desafiador que Deus confia a nós como pais, amém? E aí, eu quero dar um exemplo de um pai na Bíblia que, infelizmente, ele era um homem de Deus, um sacerdote, estava continuamente no templo do Senhor, servindo na casa de Deus, mas que não soube educar os seus filhos e não soube o que é principal, preparar o coração dos seus filhos para Deus, para que Deus reinasse no coração dos seus filhos. Então eu gostaria de citar aqui um exemplo que eu acredito que muitos conheçam, é Eli, né? Está em 1 Reis, capítulo 3, verso 3 apenas. Eu vou ler, queridos. Quem depois tiver mais, interesse, releia essa história toda. É quando Deus chama o menino, ainda menino, Samuel, e dá uma palavra para o jovem Samuel a respeito do sacerdote Eli e sobre a sua casa, e sobre os filhos de Eli. É muito forte essa palavra, queridos, e é com temor e tremor mesmo que eu leio, reflito sobre essa mensagem, sobre esse exemplo que a palavra de Deus nos deixa a respeito de como, infelizmente, nós podemos ser omissos, falhos, negligentes com a vida espiritual dos nossos filhos. Nós podemos estar na igreja, nós podemos ter funções, cargos, trabalhar na igreja e ainda assim perder os nossos filhos espiritualmente. E ainda assim criarmos crianças, jovens que não amam a Deus, que não temem a Deus. Isso é forte, isso é sério e eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e que isso não aconteça com os nossos filhos, com as nossas famílias. Então diz assim, 1 Reis 3,13. Deus disse isso ao sacerdote Eli, através do jovem Samuel. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. É muito forte. Eli via o pecado dos seus filhos. Ele sabia o que eles faziam de errado. Mas ele não repreendeu seus filhos. Ele não corrigiu seus filhos. Ele não mostrou, ele não foi perseverante, como nós lemos ali no início, em ensinar a palavra e em buscar que os seus filhos verdadeiramente fizessem aquilo que era agradável aos olhos de Deus. Mas Eli foi negligente. Ele deixou os seus filhos viverem da maneira que eles mesmos queriam viver.
E isso é terrível, queridos, porque Eli perdeu, né, a oportunidade de ganhar, de evangelizar, né, de criar os seus filhos para Deus. Então, eu acho que é muito importante isso. Muitas vezes a gente se envolve com tantas coisas, né, a igreja, os trabalhos sociais, o trabalho secular, e muitas vezes nós estamos perdendo os nossos filhos espiritualmente, eles estão morrendo espiritualmente, estão pecando contra Deus, estão pecando contra a palavra do Senhor. Nós temos visto, mas não temos força ou disposição, né, para realmente nos empenharmos em corrigir os nossos filhos em amor. Isso é muito importante, né? O seu Aloysio também está assistindo, um abraço para a família Batistella, que eu amo muito. Então, queridos, é muito importante nós estarmos atentos aos erros dos nossos filhos, e quando corrigimos eles, dizer: filho, filha, isso é errado, não apenas porque a mamãe, o papai está te dizendo, mas porque a palavra de Deus mostra para nós, nos dá uma direção de como viver essa vida aqui na terra. Então, mentir não é apenas errado porque é feio socialmente, mas mentir é pecado. A palavra diz que o pai da mentira é o diabo. Então, quando nós começamos a trazer a palavra de Deus como base para a nossa educação, para os nossos princípios, isso gera temor aos nossos filhos. Porque eles não vão apenas respeitar porque a mamãe e o papai estão falando, mas eles sabem que o papai e o que a mamãe falam para eles vem de Deus. Está pautado na palavra eterna, nos princípios eternos de Deus. E isso não somente vai garantir uma vida abençoada aqui na terra, né, mas também uma vida realmente eterna com Cristo, ao lado de Cristo. Isso é muito importante, né? Então nós precisamos corrigir os nossos filhos com amor e com temor, e usando sempre a palavra de Deus como referência. Inclusive, quando às vezes a Luísa, né, meus filhos aqui, o Miguel, eu vou corrigi-los, e a criança, ela tem muitas vezes, inicialmente, aquela noção assim, aquele pensamento: ai, quando a mamãe briga, quando a mamãe corrige ou dá um castigo, é porque ela não ama. E eu sempre reforço isso para eles. Eu sempre uso esse exemplo. Eu falo: filha ou filho, Deus, ele deixa a gente fazer tudo que a gente quer? Ou ele também escreveu na palavra dele a forma que nós temos que viver nessa vida, nessa terra? Então, Deus nos ama, certo? Eu pergunto para eles. Eles falam: nos ama. Eu falei: então, ele nos ama incondicionalmente, mas existe uma forma que nós podemos também amar a Deus e servir a Deus aqui nessa vida. Então, o amor, ele também está associado à correção, né? E as crianças, elas vão aprendendo, elas vão entendendo isso, que ser amado também é ser corrigido. E essa correção é pro bem, é pro cuidado físico, é pro cuidado para a integridade, não apenas física, moral, mas também espiritual deles. Não apenas que eles cresçam crianças educadas, crianças que se enquadram em qualquer meio social, né, que vão vivendo de uma maneira íntegra nessa vida, mas que vão vivendo já como cidadãos dos céus. Eu acho que esse é o nosso desafio, queridos. Não criar apenas crianças que sejam cidadãos, né, nessa terra, dignos, honrados, homens e mulheres de honra, mas também homens e mulheres que sejam homens e mulheres de Deus, espirituais, né? Esse eu acho que é o nosso principal desafio. E aqui eu quero já caminhar para a nossa conclusão, né? E eu gostaria de dar um outro exemplo aqui, queridos, a respeito de outro apoio que nós podemos ter, além dos pais, quem as crianças podem ter como referência. Então, eu falei que os pais são os responsáveis, sim, primeiramente pela educação espiritual, pelo cuidado espiritual dos seus filhos, mas a igreja também é. E isso é maravilhoso, e isso também é de grande responsabilidade. Por que eu digo maravilhoso? Porque é um elo onde a igreja e a família podem trabalhar unidas em prol das crianças, em prol dos jovens. Então, a família, os pais comprometidos com a vida espiritual dos seus filhos, sensíveis às necessidades deles, sensíveis aos comportamentos, a como eles têm vivido o seu dia a dia, atentos a isso, os pais, e também os pais terem o apoio, terem o respaldo da igreja. Afinal de contas, nós, né, como cristãos, nós não servimos a Deus sozinhos dentro de casa.
só na nossa família. Nós servimos a Deus em casa, em família, mas nós também servimos a Deus em comunidade, né? Isso é maravilhoso, porque nós nos identificamos com a nossa igreja, nós temos uma identificação com a comunidade que nós frequentamos, com as pessoas, com as outras famílias que também frequentam, né? E isso traz fortalecimento nos relacionamentos para os nossos filhos, porque eles vão vendo por espelho, eles vão vendo outras crianças, eles vão vendo outros pais, outras famílias vivendo também de acordo com o princípio da palavra. E nós, pais, passamos também a ter como referência, né, líderes, pessoas para nos ajudarem a cuidar dos nossos filhos também. Então, sem dúvida nenhuma, a igreja ela exerce um papel muito importante nesse desenvolvimento espiritual dos nossos filhos. A Mariana, uma amiga querida também aí de São Bernardo do Campo, um abraço, viu, querida? Então, queridos, a igreja é muito importante, né? Não deixar de levar as crianças. Muitas pessoas também, infelizmente, né, pensam, eu não vou levar a criança para a igreja porque ela atrapalha, faz barulho. Não faça isso. Se eu posso te dizer, né, não faça isso. Leve seus filhos para a igreja, que eles aprendam a estar na igreja, a estar nas salinhas, né, nos cultos infantis. Isso é importante. Não deixe de levar. A criança não dá trabalho. Jesus disse isso para os discípulos. Não impeçam as crianças de virem até mim. Nós é que temos muitas vezes indisposição, né, de realmente ensinar as crianças e levá-las até a presença de Cristo, levá-las até momentos que vão despertar nelas esse amor por Cristo, vão desenvolver esse amor por Cristo e pelas coisas de Cristo, que é a igreja, que é a comunidade de fé que nós congregamos tanto, não é? Então, não podemos deixar de levar os nossos filhos, e a liderança deve estar atenta. Como alcançar o coração dessas crianças? Como alcançar os corações dos adolescentes, dos jovens? Precisamos ter, né, uma liderança atenta a isso, sensível a isso, receptiva, acolhedora, que abrace os nossos filhos, que nos ajude a cuidar dos nossos filhos, porque se de fato nós pais e a igreja não estiver atenta e lutar de todas as formas em favor dos nossos filhos, realmente o mundo e tudo que há nesse mundo vai tragá-los. Mas Deus nos deu filho para bênção. Herança do Senhor são os nossos filhos. Então nós vamos nos empenhar nisso. E aí, para concluir, queridos, já estou concluindo, eu queria falar para vocês a respeito de algumas perguntas que eu fiz para minha filha, para a Luísa, né, que tem 11 anos. Eu pedi autorização para ela, falei, filha, posso compartilhar com o grupo de Mães com Fé, com pessoas, com pais que querem aprender, querem refletir, querem pensar de como podem ajudar melhor seus filhos, né, a crescerem espiritualmente. E aí eu perguntei para a Luísa, fiz algumas perguntas para a Luísa sobre igreja, sobre Deus, sobre a sua comunhão com Deus, e algumas perguntas foram bem surpreendentes. E eu gostaria de te dizer, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas e eu vou encerrar, amém? Em poucos minutinhos. Apenas vou ler essas perguntas. E eu perguntei para ela assim, não sei se você que está me ouvindo, me assistindo agora, se você já parou para pensar em fazer alguma dessas perguntas ou outras que Deus pode estar tocando no seu coração através desse vídeo. E você pode olhar, né, para sua família, para os seus filhos hoje e pensar, nossa, eu nunca parei para perguntar isso para os meus filhos, né? Como nossos filhos se relacionam com a igreja? Não como nós achamos, ou como nós vemos a relação dos filhos com a igreja, mas perguntar e ouvir deles. Queridos, muitas vezes nós subestimamos a sensibilidade das crianças, como elas captam as coisas, como elas percebem as coisas, como elas olham o ambiente, elas sabem identificar se elas são aceitas, se elas são acolhidas, se elas são valorizadas, se elas são tidas como realmente importantes para o grupo, para a igreja, para a liderança, para a família. Elas percebem, elas sentem isso, e isso é muito importante. Então eu perguntei isso para ela, né? Filha, como é o seu relacionamento com a igreja? E ela disse, muito bom, né? Algo me faz ir para a igreja. Eu acho que é o Espírito Santo, né? Essas foram as palavras da Luísa. E aí eu perguntei assim, e o que você sente? O que você sente a respeito da igreja, que a nossa família congrega, que a nossa família frequenta? E ela me disse assim, eu sinto uma sensação de liberdade.
Quando eu estou na igreja, mamãe, eu tenho uma sensação de liberdade. Na verdade, ela usou a palavra libertação. Olha que forte isso, queridos. Eu coloquei liberdade, mas ela disse libertação. Eu gostaria realmente que você, nesses últimos minutos, pensasse comigo. O que uma criança de 11 anos pode entender e se sentir liberta. Muitas vezes nossos filhos se sentem presos, pressionados, né, oprimidos pelo dia a dia, pela escola, pelos amigos, pela mídia, também por coisas espirituais, por medos, inseguranças. E quando eles estão no culto, adorando a Deus, cultuando a Deus, eles também recebem essa sensação, esse sentimento de estar sendo liberto dessas pressões. Assim como eu e você estamos muitas vezes lá adorando ao Senhor, buscando a presença de Deus, os nossos filhos também sentem isso. E nós não podemos ignorar essa necessidade deles de se sentirem também libertos. E ela disse, sensação de liberdade, de me sentir liberta. Olha a frase que a minha filha disse. Como lavar minhas roupas sujas. Como lavar minhas roupas sujas. E eu pensei, como uma pré-adolescente pode pensar que ela possa ter roupas sujas? Então, assim, crianças, adolescentes, eles começam, principalmente os mais velhos, né? Entrando aí na pré-adolescência e adolescentes, eles começam a entender melhor as coisas da vida e eles já começam a relacionar o padrão, né, desse mundo de moralidade, de conduta, de comportamento, com o padrão, né, que Deus tem para os seus filhos. E quando eles entram na presença de Deus para adorar, para ouvir a palavra, eles começam a se identificar e já serem tocados por Deus naquilo que eles têm errado diante de Deus. Não de uma forma, queridos, pesada com lei, mas no sentido de reconhecendo que eles são pecadores, que eles precisam ser salvos por Jesus, que eles precisam da graça de Deus para realmente ter Jesus em seu coração. Eles não vão ser para sempre, né, crianças inocentes. Não, eles vão crescer e vão pecar. Eles pecam, né? Todo homem pecou, todo homem peca. E todos precisam da salvação de Cristo. E aí, eu fiz mais uma pergunta para minha filha. Fiz essa pergunta. Você se identifica com algum líder, com algum pastor, com alguém da igreja, alguém que possa ser uma referência, um apoio para você, alguém que, se a mamãe ou o papai não estiver aqui, você gostaria de conversar, ou você tem prazer de procurar para conversar? E ela disse sim, né? A pastora Paula aí de Paranavaí, uma amiga querida nossa também, ela, né, mencionou aqui essa pastora, que é uma pessoa que tem caminhado conosco já há alguns anos. Então, queridos, nossos filhos, eles também precisam se identificar com mentores espirituais, com pessoas mais velhas, pessoas experientes, que possam também acolhê-los, né? Possam orar com eles, escutar, né, as necessidades deles, os anseios deles. Os nossos filhos, sim, mesmo pequenos, eles entendem esse princípio de liderança, de autoridade, e eles sentem, não só apenas começam a entender, mas eles começam a sentir esse cuidado, né, esse cuidado pastoral, ou esse cuidado de um líder, de alguém um pouco mais velho, que quer cuidar, que quer orientar, e que é um instrumento de Deus para estar ali caminhando com eles nos momentos, né, em que eles acharem que estão perdidos, confusos, precisam de uma orientação e às vezes não querem recorrer aos pais. Podem recorrer aos líderes, podem recorrer aos pastores. Então os nossos filhos precisam ter esse canal aberto com a liderança, com alguém realmente espiritual que possa orientá-los de acordo com a palavra. E aí eu gostaria de concluir, né, com essas mais duas perguntas, quando eu disse para ela, se você reconhece, né, que a igreja, né, que a gente tem ido, ou que nós nos mudamos nesse ano de estado, então nós estamos, né, conhecendo algumas igrejas aqui na cidade de Maringá, e temos como referência a nossa igreja de Paranavaí, aqui no Paraná, que é a igreja já que nós temos esse vínculo, né, há muitos anos. Mas na cidade de Maringá, nós estamos morando apenas há 6 meses, então nós temos visitado algumas igrejas. Por isso, para mim, para minha família especialmente, esse contexto de igreja tem sido tão
evidente, porque é um momento também que nós estamos conhecendo igrejas. E aí, nesse diálogo com a nossa família, nós temos valorizado o olhar que os nossos filhos também têm tido da igreja. Não apenas eu e meu esposo, mas como eles enxergam a igreja, como eles se sentem dentro daquela igreja, daquela comunidade cristã. E eu perguntei, filha, você sente que a igreja, no caso me referindo à igreja de Paranavaí, uma igreja, né, desse casal de pastores que nós temos, amigos. Falei, você sente que essa igreja, ela é uma igreja que te acolhe, que cuida de você? E ela falou, sim, é uma igreja avivada, é uma igreja que ela sente a liberdade de poder chorar, orar, buscar a presença de Deus. Então, os nossos filhos percebem as coisas espirituais, eles sentem as coisas espirituais e eles vivem, sim, as coisas espirituais. E aí eu queria concluir com a última pergunta que eu fiz para minha filha, e que foi a mais impactante, e eu gostaria de encerrar com essa pergunta. Eu falei, filha, o que você sentiu no acampamento de jovens que ocorreu nesse ano, em fevereiro? Na época do carnaval é muito comum, né, as igrejas fazerem acampamento para os jovens, para os adolescentes, e nesse ano ela foi para esse acampamento lá na cidade de Paranavaí. E eu falei, o que você sentiu no acampamento de jovens nesse ano? Naquele momento, eu estava me referindo com ela, naquele momento lá no encerramento de oração, onde os jovens, né, estavam lá orando e vocês estavam buscando a presença de Deus. O que você sentiu quando você foi visitada, né? Você sentiu aquela presença forte do Espírito Santo e você chorou. E a minha filha, então, com 10 anos, né? Em fevereiro ela tinha 10 anos apenas. Ela foi ali batizada com um dom de línguas. Ela pôde falar em línguas diferentes. Nós sabemos que é como um dom mesmo, né? Os dons do Espírito. E ela foi visitada pelo Espírito Santo, falou em outras línguas. Eu falei, o que você sentiu naquele momento, Luísa? Naquele momento de oração, de comunhão com Deus, de comunhão com o Espírito Santo. Ela me disse assim, me senti menos pecadora. Então, quando ela sentiu a presença do Espírito Santo, ela sentiu aquela alegria que nós, cristãos mais velhos, né, temos experimentado com o Senhor, com a intimidade que nós vamos desenvolvendo com o Espírito Santo na nossa devocional, nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de consagração, onde buscamos verdadeiramente a presença do Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo na nossa vida espiritual. Ela pôde também sentir e identificar, queridos, que ela se sentiu menos pecadora, porque a palavra diz que o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo, lança fora o medo, lança fora a vergonha, que no amor de Cristo não há condenação, não há julgamento, que no amor de Cristo há perdão, a remissão dos nossos pecados. Então eu fiquei surpresa de saber que uma menina de 10 anos, que completou 11 anos agora em maio, ela já entende muitos princípios da palavra, muitos princípios do reino de Deus, e não apenas tem entendido, mas ela tem sentido e vivenciado isso. E aí eu quero encerrar dizendo que amanhã é um dia muito feliz para mim e para minha família, porque a Luísa, minha filhota aí, vai se batizar nas águas por escolha própria, né? Vai amanhã descer as águas, vai ser um momento muito especial para a nossa família, porque isso tem sido realmente uma manifestação do desejo dela de querer cada dia mais conhecer a Deus e viver para Ele. E para nós pais aqui fica esse desafio, não é? De ajudar os nossos filhos, de estarmos atentos às necessidades espirituais que eles têm e permitir, né, criar oportunidades para que eles tenham todo tipo de experiência com Deus, com a palavra de Deus, e que eles possam crescer, né, da maneira que Deus tem sonhado para a vida deles. Agradeço aqui imensamente a Tati pelo convite, também pela Drica, né, as líderes, né, as iniciantes aí desse trabalho tão lindo que é o Mães com Fé. Muito obrigada a todos que participaram aqui conosco nesse momento. Que Deus abençoe. Oro por cada família, por cada pai e mãe que pôde aí participar e assistir um pouco dessa reflexão. Que Deus nos abençoe, abençoe a vida espiritual dos nossos filhos. Amém? Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe aí todo mundo. Até a próxima, viu? Fiquem com Deus. Obrigada, viu, Drica? E Tati também. Deus abençoe a todos. Todos os irmãos, as irmãs que deram um oi aí pra gente. Que Deus abençoe a todos, viu? Obrigada. Até a próxima.